Quinta-feira, 30 de maio de 2019, depois de mais de 12 horas de votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados, 3 medidas provisórias foram aprovadas e 2 delas com bastante polêmica. A gente vai começar explicando para vocês a medida provisória 867, que chegou aqui no Congresso Nacional com o intuito de prorrogar o prazo de adesão dos agricultores ao cadastro ambiental rural. No entanto, foi modificada aqui durante a tramitação e acabou sendo ampliada e trazendo aí diversas mudanças no Código Florestal brasileiro. Para trazer um pouquinho da síntese dessa discussão aqui, que começou na terça-feira, veio na quarta-feira e você vê, a sessão está hoje até agora aqui na madrugada de quinta-feira por causa também da obstrução dos partidos de oposição a essa medida provisória e também a outra medida provisória que a gente vai falar em seguida. Mas para fazer a síntese aí do que foi aprovado nessa medida provisória que trata de mudanças no Código Florestal, nós vamos falar com Neri Geller, deputado do PP do Mato Grosso, ex-ministro, inclusive, da Agricultura. Muito boa noite, obrigada pela presença do senhor aqui, pela entrevista. O senhor consegue sintetizar para a gente os principais pontos que essa medida provisória trouxe? Na verdade, já é quase bom dia, né? Nós avançamos bastante nessa matéria, tendo em vista que ela teve, na sua essência, a prorrogação do prazo. E dentro Desculpa interromper o senhor, mas deixa eu só avisar. Pra gente, é Programa de Regularização Ambiental. Para quem é agricultor, todo mundo está familiarizado, né? Mas para quem não é bom a gente explicar para as pessoas ficarem ligadas do que a gente está falando, né? Vamos lá. Exatamente, ele é para prorrogar a adesão a esse programa que traz a regularização ambiental para a nossa produção nacional. E nós fizemos algumas mudanças no relatório votado na comissão especial, que foi relatado pelo relator deputado Sérgio Souza, do Estado do Paraná. Ele traz 3 mudanças que são básicas, que elas são, do ponto de vista da sustentabilidade, ela agrega para que a gente possa fazer preservação e ao mesmo tempo ter segurança jurídica. A primeira é o alongamento, é a perenização também do CAR, que é a adesão nos estados ao sistema ambiental, que muitos estados até hoje não têm essa regulamentação, portanto o produtor não pode aderir em função da falta das condições do estado para que isso aconteça. E o outro ponto importante que foi votado também, ele traz segurança jurídica, é na questão do marco regulatório. O que é o marco regulatório no artigo 68? Deputado, desculpa interromper o senhor de novo. Esse ponto, inclusive, foi um ponto muito polêmico, porque deputados da oposição alegavam que isso trazia a redução da vegetação nativa que precisa ser recomposta nas propriedades rurais. De fato, diminui? Não, não diminui não. Ele só traz segurança jurídica. É importante que cada cidadão que está nos assistindo, seja urbano ou seja do interior, possa entender esse artigo 68. Ele traz segurança jurídica. Por que ele traz segurança jurídica? Porque ele é muito claro na sua redação de que ele traz, para a luz do dia, na interpretação jurídica, é que toda a abertura de área tenha na sua essência a valorização da lei em vigor à época. Portanto, antes no 2000, quando houve mudança no Código Florestal e abertura de área se deu nessa década anterior, quer dizer, o produtor tem o direito de exercer o seu direito adquirido, que era a lei vigente à época. Vamos, por exemplo, na questão da ocupação da Amazônia na década de 80, quando o governo federal empurrou muitos produtores para o centro-oeste brasileiro e para algumas regiões da Amazônia Legal, tinham o direito nas propriedades que tinha vegetação do cerrado, bioma cerrado, tinha a obrigação, inclusive, de fazer abertura em até 80% das suas áreas, sob pena do governo fazer a retomada das suas áreas. Ora, esses produtores que fizeram abertura naquela época, eles têm que ter o direito de fazer a sua regularização dentro dos 80%. É só isso que nós trouxemos para que realmente o produtor tenha segurança jurídica e toda a produção nacional possa continuar avançando do ponto de vista da sustentabilidade e também da segurança jurídica.
Tá certo, muito obrigada, deputado Neri Geller, do PP do Mato Grosso. A gente vai agora mostrar o outro lado, por que os partidos de oposição estavam reclamando. Muito boa noite, obrigada, deputado, pela sua entrevista. Eu vou chamar aqui o deputado Célio Studart, do PV do Ceará, um dos que lutaram aí contra a aprovação dessa medida provisória, porque alegando aí que ela não traria benefícios, né, para a população e principalmente para o meio ambiente, que ela é maléfica para o meio ambiente. Por que, deputado? Seria essa questão do desmatamento ou também essa questão da prorrogação de tirar prazo para o cadastro ambiental rural? Isso também tem alguma coisa de prejudicial? Boa noite. Boa noite. A questão principal não é o prazo. A MP tratava do prazo. A questão é que essa MP foi completamente modificada por um projeto dentro da casa, onde alterou-se questões referentes ao Código Florestal, à defesa ambiental. Então, a nossa posição está amparada pela opinião e decisão jurídica administrativa de mais de 32 organizações ambientais que consideraram essa MP extremamente danosa para o meio ambiente, extremamente danosa para a segurança jurídica do país, que assinou um tratado, o Acordo de Paris, o Tratado de Paris, onde nós pactuávamos aí que poderíamos preservar mais de 12 milhões de hectares, e estamos aí com essa MP anistiando um desmatamento de 5 milhões de hectares, ou seja, isso se traduz em aproximadamente 5 milhões de campos de futebol. Se traduz no tamanho do estado do Rio de Janeiro em desmatamento que teria que ser reflorestado e que, por causa dessa anistia, não vai ser mais reflorestado novamente. Tá certo, então agora é confiar se vai ser votado ou não no Senado, né? A gente lembra que essa medida provisória ela tem validade até segunda-feira, né? No dia 3 de junho. E o presidente do Senado já falou que não iria votar. O senhor acredita de que é possível ainda fazer uma obstrução por lá ou será de fato votada lá? Nós temos certeza que não será. A MP vai caducar, ou seja, o seu prazo vai ser extinto, já que é dia 3 de junho. Então, essa obstrução que nós fizemos aqui, essa batalha, esclarecendo a população que o que estava se votando não era a medida provisória, mas sim um projeto que converteu essa medida provisória em uma matéria completamente estranha, diferente do que ela queria traduzir, não foi bem aceito aqui na Câmara, e por isso o Senado também não está compreendendo de forma positiva, vendo que não vai haver tempo para o debate devido que essa matéria precisaria ter. Certamente não precisaria se fosse somente a MP, mas sim por causa dessas alterações, não vai votar e vai caducar e vai prejudicar a própria MP, que foi o instrumento utilizado para, na verdade, fazer alterações que nada tinham a ver com ela. Muito obrigada, deputado Célio Studart, então do PV do Ceará, muito obrigada, boa noite. A gente lembra que essa polêmica ainda deve continuar, né? Tendo em vista que, como foi para o Senado, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, falou que não iria votar, mas aqui alguns parlamentares estavam dizendo que essa matéria iria sim à votação. Bom, uma outra medida provisória que também tem o prazo de validade na segunda-feira, ou seja, precisa ser aprovada lá no Senado até lá para não perder a força de lei, é a MP 871, que muda aí diversas regras voltadas a benefícios previdenciários. E aí também era uma medida provisória polêmica, porque além de combater fraudes no INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, ela também muda as regras de concessão de diversos benefícios, como auxílio reclusão, pensão por morte e a própria aposentadoria rural. Por isso, inclusive, foi até apelidada aí por alguns parlamentares de primeiro passo da reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional. Vou falar com o relator da proposta, o deputado Paulo Martins, do PSC do Paraná. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. O senhor pode falar para a gente o que acabou saindo aqui do plenário da Câmara, tendo em vista que foram feitos alguns acordos que viabilizaram aí a aprovação dessa medida provisória sem obstrução, né? Porque se tivesse obstrução era capaz de não ter tido tempo, né? Sem obstrução, porém com muitos destaques, né? Mas é uma medida complexa. Os acordos eles vêm acontecendo desde a discussão na comissão, né? A gente conversou com a oposição, conversamos com os representantes de classe, enfim, com todo mundo que tinha interesse na matéria para construir um texto que fosse viável para todo mundo. Então, na comissão eu acolhi mais de 120 emendas, fiz mais uma série de outras modificações. Depois houve os destaques aqui em plenário também e acho que saiu um texto bastante satisfatório para todo mundo. Até a oposição acho que gostou dele. Eles não vão admitir,
mas eu acho que eles gostaram também. Até porque ninguém é favorável a fraudes, é inegável que elas existem. Então, o programa de revisão dos benefícios com indício de irregularidades é super importante, porque há um estoque desses processos, né? Mais de 4 milhões de processos que precisam ser reanalisados, e o INSS não tinha meios. Com a medida provisória ele passa a ter, porque ele vai conseguir pagar por um trabalho extra para os peritos e técnicos, por produtividade, né? Além do trabalho que eles fazem, é bem importante ressaltar isso, para que esse estoque seja combatido, esses processos que estão pendentes de análise sejam combatidos. E a mudança que ela é bastante significativa e que, obviamente, foi o principal ponto de tensão desta MP, que é a questão do Cadastro Nacional de Informações Sociais para a concessão da aposentadoria rural. Porque hoje, tradicionalmente, né, o sindicato também tinha um papel nisso, com a emissão da declaração, e essa declaração deixa de constar no rol do conjunto probatório. Agora ela é substituída, nesse período de transição, por uma autodeclaração da pessoa que é ratificada pelos órgãos públicos, próprio INSS, ou prefeituras, Emater, enfim, onde tiver a base de dados. E também, logo em seguida, né, passa a ser exclusivo o acesso aos benefícios através do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que passa a valer em 2023. O texto original já começava agora, em 2020, então nós também fizemos essa dilatação aí desse prazo, foi para 2023, e isso também deixou até parte da oposição bastante satisfeita, né, porque havia uma desconfiança se o cadastro estaria pronto ou não. Eu até entendo que ele está, mas se isso era um elemento de tensão, a gente procurou eliminar e assim chegamos a um bom termo e conseguimos aprovar ela aqui nessa correria, nesse dia de trabalho. Deputado, tem acordo para ser votado também no Senado a tempo de não perder a validade? O Senado vai votar, a gente acredita que sim. O senador Davi Alcolumbre e diversos senadores que a gente já conversou antes já entenderam a importância da matéria, e acredito que, como os enfrentamentos, os pontos nevrálgicos foram praticamente desarmados aqui na Câmara, né, só com a bancada do PT, mais a esquerda, que ainda precisa marcar posição, porque é importante para o histórico da relação com a base deles também. Não acredito que vai haver dificuldade no Senado não, e a MP vai ser aprovada. Muito obrigado. O relator, então, da MP 871, que trata aí dos benefícios previdenciários, o deputado Paulo Martins, do PSC do Paraná. Muito obrigada. Eu vou convidar agora alguém da oposição justamente para fazer esse contraponto, né? Dizer por que foi feita toda essa batalha e de negociação aí na MP 871, que trata dos benefícios previdenciários. Qual era o ponto e se ficou bom o acordo que foi feito, se ele realmente satisfez a bancada de oposição que era contrária a essa medida provisória a princípio. Boa noite, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Bom, nós éramos contra a medida provisória porque ela chegou numa hora errada. Nós temos aqui nessa casa tramitando a PEC 06, que trata da reforma da Previdência. E o que nós observamos é que essa medida provisória é uma reforma antecipada da Previdência para a área rural. Então, nós tínhamos discordância já na origem da medida provisória. Do ponto de vista do que avançou, o que se acordou, eu diria que nós diminuímos as perdas de direitos que vieram na medida provisória. Mas nós votamos contra a medida provisória porque, mesmo com o que foi acordado com a CONTAG, o que foi acordado numa medida, numa emenda aglutinadora, não resolveu os problemas centrais da medida provisória, né? Mas eu diria assim que aquela emenda aglutinadora, ela resolve uma parte do dano que nós estávamos sofrendo, porque alongou o prazo para o cadastro. O governo estava propondo apenas 1 ano. Imagine só, nesse interiorzão do Brasil, se as pessoas, que muitas vezes não vão ficar nem sabendo que nós votamos isso, né? Se elas, num prazo de 1 ano, elas teriam tempo de se cadastrar, se regularizar, né? Nós alongamos para 5 anos, temos que comemorar isso, né? Nós conseguimos também derrubar, por exemplo, e aí não foi acordo, foi no voto aqui, que o bem de família pudesse ser penhorado quando ele tivesse com suspeitas de fraude, etc., né? Então, acho que isso também é uma coisa que nós conquistamos. Mas tem uma questão central
que não foi resolvido, nós vamos tentar reverter isso no Senado, que é a retirada dos sindicatos de trabalhadores rurais e colônias de pescadores para conveniar, por exemplo, para ajudar na organização do processo de concessão do benefício. Não se trata do sindicato conceder benefício, porque não é assim hoje. O sindicato apenas dá uma declaração de se aquela pessoa é ou não segurada especial, e também ela ajuda no cadastro, e isso foi tirado. Na nossa opinião, isso tem uma estratégia por trás. Qual é a estratégia? O sindicato não estando participando, menos pessoas vão conseguir se cadastrar e vão ficar fora da Previdência Social. Então, isso, na nossa opinião, é uma maldade, né, tirar os sindicatos. No que está em jogo não é beneficiar o sindicato, o que está em jogo é beneficiar aquele segurado especial que precisa de uma assessoria, de uma orientação, e que os sindicatos fazem isso muito bem. Nós ficamos, inclusive, muito ressentidos, porque a principal argumentação do governo, de forma generalizada, dizer que, ao retirar os sindicatos, ele estaria combatendo as fraudes, como coisa que numa prefeitura não possa se fazer fraude, como coisa que um órgão público não pode fazer fraude. E é bom que se diga, não são os sindicatos que concedem o benefício, quem concede é o técnico do INSS. Se tem problemas, então temos que ver no próprio órgão que concede o benefício. Muito obrigada, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Muito obrigado por ter ficado até agora, né? Esperando também para dar entrevista aqui para a gente ao vivo. Boa noite para o senhor. Então, a gente lembra que tanto essa medida provisória, a 871, que trata dos benefícios previdenciários aí, ela inclusive impõe aí um pente fino, né? Um mutirão para verificar 3 milhões de processos do INSS que estão com indícios de irregularidade, além de 2,5 milhões de benefícios de prestação continuada, aqueles dados a deficientes e idosos no país, todos eles vão passar aí por um pente fino para verificação de irregularidades, além das mudanças aí que deixam um pouco mais rígido o critério para conceder benefícios previdenciários como auxílio reclusão e também a aposentadoria rural. Está indo para o Senado. Assim como a última medida provisória também aprovada essa noite, essa por acordo, que foi a medida provisória 872, que prorroga aí até dezembro de 2020, até o final do ano que vem, gratificação a servidores requisitados pela Advocacia Geral da União. Isso porque a AGU está com falta de pessoal, então isso aí ajudaria aí a exercer todas as atividades necessárias do órgão. As 3 medidas provisórias, então, seguem para o Senado. Todas têm validade até 3 de junho, ou seja, segunda-feira, e se não forem votadas até lá, perdem a validade. Agora, a gente acompanha para ver se elas, de fato, vão ou não ser votadas por lá. Esses foram os principais destaques do plenário da Câmara nessas mais de 12 horas de votação de quarta para quinta-feira. Eu fico por aqui. Até a próxima.